Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 5 de março de 2014. Está no ar mais uma edição do TV Notícias pela TV Universitária. O número de indenizações pagas pelo DPVAT em 2013 subiu 25% em relação ao ano anterior, segundo a empresa responsável pelo seguro. E todos os motoristas e pedestres devem conhecer bem os direitos em relação às indenizações em cada caso de acidente. Com uma frota crescente, que alcançou 82 mil veículos este ano, os acidentes de trânsito em Patos de Minas se multiplicam. O causador do acidente pode ser condenado a pagar pelo tratamento médico das vítimas e pelos prejuízos decorrentes desses tratamentos. Além dos danos materiais que a pessoa experimentou, que a vítima experimentou, esses danos, quer sejam com o conserto do seu veículo, com as despesas médico-hospitalares, com medicamentos que ela teve, ela pode também requerer na justiça o que ela deixou de ganhar naquele período que ela teve que restabelecer a sua saúde. Ela pode pedir danos morais, porque hoje a justiça entende que o abalo à integridade física de um acidente, ele é passível de danos morais também, né? E além disso, ela pode pedir, caso tenha ficado inválida, ela pode pedir uma pensão até quando ela completasse 65 anos de idade contra o causador do acidente. Foi o que aconteceu com a Luzia Célia e com o Sérgio. Eles se envolveram em um grave acidente na BR-040 em 2009. Diz que veio um louco para ultrapassar, não conseguiu e se jogou para cima da gente, né? Aí, as lembranças que eu tenho é só depois, lá no hospital, de uns 2 dias que eu consigo me lembrar. Faleceu a minha irmã, Lucélia, e o Oswaldo, que estava na frente. Célia e Sérgio passaram 2 anos recebendo indenização do causador do acidente através de um acordo feito na justiça. Acho que não tem dinheiro no mundo que compra a saúde da gente, nem o que a gente perdeu, não tem como repor, sabe? Infelizmente, é só Deus mesmo. E as festas passaram, as pessoas gastaram um pouco mais no carnaval com viagens, alimentação, hospedagem e bebidas. Mas muitas pessoas esqueceram de pagar alguns impostos, como por exemplo o IPVA. E é sobre esta inadimplência que a gente conversa agora com o Pedro Antônio Alves, que é chefe da administração fazendária. Pedro, obrigado pela presença. Quer dizer que muitas pessoas deixam, infelizmente, de pagar o imposto, que todo ano sabe que tem que pagar, e acaba tendo essa inadimplência. Como é que está essa situação? Boa noite. Boa noite, Carlos. Sim, notamos com relação ao IPVA 2014, comparativamente com 2013, um aumento na inadimplência do IPVA, isso com data base 31 de janeiro. Então, no exercício 2014, notamos que 54,36% dos contribuintes deixaram de pagar o IPVA em cota única ou realizar pelo menos o pagamento de uma parcela. No exercício 2013, nesse mesmo período, nós tínhamos aproximadamente 50% dos contribuintes omissos. Então, houve sim um aumento na inadimplência. Quer dizer que muitas pessoas deixaram. Aliás, esse número de 4% dá uma ideia de muitas, num termo geral, ou não? Elas deixaram realmente de pagar o imposto à vista na parcela única, né? Deixaram de realizar o pagamento em cota única ou parceladamente. Lembrando que sim, que é um número considerável, visto que hoje a frota tributável de IPVA no município de Uberlândia é de aproximadamente 361 mil veículos. Pedro, e muitas pessoas às vezes pensam que esse número de 4% é pequeno, mas na verdade, se comparado ao tanto de gente no estado que deixa de pagar ou em parcela única ou a primeira prestação, acaba sendo um número realmente alto para o estado todo. E eu gostaria de saber o que isso significa. As pessoas vão ter que pagar juros agora com esse atraso? Sim, o contribuinte que deixa de pagar o IPVA nas datas estabelecidas arca com a multa diária de 0,3%, isso até 30 dias. Após 30 dias, a multa é fixa no valor de 20% do valor do IPVA, acrescido ainda de juros calculados pela taxa Selic. Pois é, e a gente está hoje, é dia 5 de março, quarta-feira, a gente acabou de voltar do carnaval. Nós já tivemos 2 escalonamentos que já venceram, janeiro e fevereiro. Como é que está a previsão para este mês? Sim, a escala de vencimentos da terceira parcela inicia-se no dia 17 até o dia 28, iniciando pelos veículos com final de placa 1 e assim sucessivamente até o dia 27, prazo final para pagamento do IPVA dos
placa final 0. No início eu falei do carnaval, as pessoas viajam, gastam um pouco mais, até mais do que previam. Isso acaba influenciando, o carnaval mexe um pouco para essa arrecadação do IPVA? Todo ano é assim? Notamos que nesse ano houve um aumento na inadimplência do IPVA em relação ao ano passado. A gente acredita assim, para que aquelas pessoas que não tomaram cuidado e de arcar com suas obrigações, dentre elas o IPVA, que são inúmeras no início de ano, mas dentre elas o IPVA, sim, poderá ter surpresas. E ainda, nesse caso, como já citamos o exemplo das multas, ele fica bastante penalizado com relação ao pagamento e, consequentemente, o acréscimo do IPVA. Agora, essa inadimplência com esse número aqui de 54,3% é muito alta. Eu gostaria de saber o seguinte, tem pessoas que às vezes deixam para pagar, mesmo a gente dando a notícia, falando que tem juros, as pessoas às vezes vão deixar para pagar depois de todas as datas já passadas, inclusive as da última parcela. Como é que ficam essas pessoas? O que pode acontecer com elas caso elas não paguem no tempo hábil todas essas parcelas, incluindo também seguro obrigatório e a taxa de licenciamento? Além das penalidades de multa pelo atraso, o contribuinte deixa de receber o licenciamento, que é um documento de porte obrigatório. E é bom ressaltar que ele deve quitar o IPVA não só do ano corrente, mas de exercícios anteriores também. Também, já a partir do mês de maio, a Receita Estadual, juntamente com a Polícia Militar e CETRAN, intensificará as ações no sentido de cobrança daqueles inadimplentes. Será dado, então, um prazo ao contribuinte para que, dentro de 10 dias, realize o pagamento do IPVA. Caso não realize, será emitida uma notificação de lançamento de forma que a multa seria de 20%, passará automaticamente para 50%. E essa cobrança será realizada durante as blitz que serão realizadas em conjunto com Polícia Militar e CETRAN. Ok, tá certo, Pedro. Nessa época, com certeza, o senhor vai voltar aqui para nos dar mais detalhes sobre essa fiscalização que deve começar então em maio. Muito obrigado e volte sempre aqui a nos dar essas dicas, ok? Obrigado a vocês pela oportunidade. Um abraço, boa noite, Pedro. E não saia daí, depois do intervalo a gente volta com mais informações para você aqui no TVU Notícias. Para realizar tarefas como autenticar um documento em cartório ou abrir uma conta no banco, utilizamos o CPF como documento de identificação. O cadastro de pessoas físicas é o registro na Receita Federal Brasileira. Você pode tirar o CPF em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios. Em todos eles, é cobrada uma pequena taxa. Pessoas com mais de 18 e menos de 70 anos podem pedir o CPF apresentando um documento de identidade e o título eleitoral. Quem tem mais de 70 anos só precisa apresentar um documento de identidade. Pessoas com deficiência mental, discernimento reduzido ou incapazes também podem solicitar o CPF. Neste caso, um representante legal chamado de tutor ou procurador precisa apresentar seus próprios documentos de identidade. Adolescentes com mais de 16 anos e menos de 18, apresentando um documento de identidade, podem solicitar o CPF sem a presença dos pais. Brasileiros que saíram do país e estrangeiros com visto permanente ou visto temporário para trabalhar, além dos documentos de identificação, precisam preencher um formulário disponível no site da Receita Federal. O CPF é um documento essencial na partilha de heranças e elaboração de inventários. Por isso, em alguns casos, é necessário solicitá-lo para pessoas já falecidas. Um representante legal pode dar entrada na inscrição do CPF. Além de seus documentos de identificação, o representante deve apresentar o original e uma cópia simples de uma declaração que justifique a inscrição no CPF, a certidão de óbito e um documento de identidade do falecido. Coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal.
Elefante, você que tem memória melhor do que a minha, usei ou não usei camisinha? Já isso é difícil. Se você transou sem camisinha, faça o teste de AIDS após 30 dias. Ficar sabendo é um direito seu. Na empolgação rola de tudo, só não rola ficar na dúvida. Um ex-detento tem duas opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. O programa Ciências Sem Fronteiras do Governo Federal, em parceria com o grupo biofarmacêutico AstraZeneca, está oferecendo 30 vagas em cursos de pós-doutorado no exterior para pesquisadores da área da saúde. Os cursos serão por um período de 2 anos nos Estados Unidos e Reino Unido. Os candidatos devem passar por um processo de seleção, sendo necessário encaminhar currículo atualizado na plataforma Lattes e carta de apresentação, ambos na língua inglesa. Os candidatos também deverão se candidatar na plataforma Carlos Chagas para concorrer à bolsa pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O site é www.cienciassemfronteiras.gov.br/web/pós-doutorado1. Os interessados também podem contatar a AstraZeneca pelo e-mail currículos.postdoc@astrazeneca.com ou através do telefone 011 37 37 42 20. Os resultados devem ser divulgados até o dia 15 de agosto. As ações envolvendo divórcio, guarda de filhos e pensão alimentícia já representam cerca de 80% dos casos na segunda vara da família em Uberlândia. A juíza titular da segunda vara de família diz que o grande volume de casos envolvendo rompimento familiar se deve principalmente a mudanças no comportamento nas relações conjugais. É uma questão de relacionamento, né? As pessoas querem constituir família. Hoje é mais fácil as pessoas estarem juntas através da união estável, até das uniões homoafetivas com possibilidade de adoção, com possibilidade de um ou outro vir com os filhos de um anterior relacionamento. Então, o relacionar, entendeu? Traz consequências quando há uma ruptura do vínculo afetivo, né? E uma das consequências é que um pai, aquele pai que não está com a guarda dos filhos, fica obrigado a pagar alimentos. A juíza também faz um alerta quanto ao cumprimento das determinações judiciais. Casos de não pagamento de pensão alimentícia, por exemplo, podem resultar em prisão. E por mais que demore o processo, fatalmente vai chegar a hora em que o devedor de alimentos vai para a cadeia se ele não pagar. E é impressionante como que o ato de constrição, assim, a prisão civil, ela faz com que o dinheiro apareça rápido, entendeu? São pouquíssimos os casos daquele devedor de alimentos que cumpre. Por exemplo, os mandados de prisão da minha vara geralmente são para 45 dias de prisão civil. São raríssimos os casos em que o réu chega a cumprir os 45 dias de prisão civil. Geralmente a família toda cotiza esse valor, entendeu? E quita essa obrigação, a atual companheira ajuda, esse dinheiro acaba aparecendo e a partir de então a gente nota que ele também passa a ter mais responsabilidade com essa obrigação. O valor da pensão alimentícia é calculado pela Justiça de acordo com os rendimentos de quem a paga. Normalmente gira em torno de 20% dos rendimentos do pagador. Um compromisso cumprido à risca por este restaurador de imóveis há 20 anos. Ele conta que nunca teve problemas com a justiça, mas para isso sempre cumpriu a obrigação em dia. Foi estipulado essa pensão, que seria 60% de um salário mínimo. Então, de lá para cá, esse ano está completando 20 anos, então nós sempre procuramos andar com a pensão em dia, porque nós sabemos e temos ciência de que, além da criança precisar dessa pensão, é uma coisa que pode vir da cadeia, que eu acho que é uma das coisas que dá cadeia no Brasil hoje, é a pensão alimentícia, né? E o tempo em Minas Gerais permanece instável para esta quinta-feira. Em algumas regiões mineiras ainda tem a previsão de chuva. Aqui em Uberlândia faz sol entre nuvens, mas não deve chover. A temperatura mínima prevista é de 21 graus e a máxima não passa de 30. Confira o tempo em outras cidades do estado.
A previsão é de pouca chuva e tempo fechado em Prata, mínima de 24 e a máxima de 33 graus. Em Piaçu não chove muito, o dia fica entre sol e algumas nuvens, mínima de 24 e a máxima 34 graus. O tempo em Tupaciguara amanhece fechado e chuvoso, a chuva deve permanecer até a noite. A mínima nas cidades varia de 20 a 30 graus. Araxá também promete chuva no decorrer do dia para esta quinta-feira, a máxima não passa dos 29 graus. E não saia daí que depois do intervalo tem mais notícias para você aqui no TVU Notícias pela TV Universitária. Só é motorista quem é habilitado. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil. Bacana esse microfone. Que barulhão. Olha isso aqui. Olha o que o cidadão estava fazendo hoje na obra aqui na esquina. Quase encostando no fio. Não tem juízo, né? Eu tive que ir pra lá mostrar o certo. Oi? Quê? Ó. Lá vai o outro colocar a antena perto do fio. Quantas vezes eu já falei que não pode? Dá vontade de filmar e colocar na internet? Desculpa aí, chefe. Eu já tô indo salvar o homem. E meu chefe ainda acha que é Deus. Não dê tanto trabalho pro seu anjo da guarda. Nunca chegue perto da rede elétrica. Ligue para a CEMIG. CEMIG, a melhor energia do Brasil. Governo de Minas. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste da hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites, sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Foi publicado o edital para inscrições de projetos de extensão universitária para 2015. São convocadas a apresentarem propostas de desenvolvimento de programas e projetos no âmbito da extensão universitária as instituições federais, estaduais e municipais de ensino superior. O Programa de Extensão Universitária do MEC para 2015, PROEST, é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária, com ênfase na formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão. Para mais informações, www.mec.gov.br. Inflação, taxas de juros, impostos. Não é de hoje que o brasileiro tenta amarrar esta equação sem ter prejuízos. Mas desde a criação do Plano Real em 94, a cesta básica, por exemplo, pulou de 68 para mais de R$300. E mesmo com reajuste de 1000% no salário mínimo, será que atualmente dá para levar na sacola os produtos que a gente comprava pelo mesmo preço há cerca de 20 anos atrás? A conta é simples. Se há 20 anos o consumidor comprava determinados produtos com R$100, para levar a mesma quantidade agora, ele precisa desembolsar R$400. Não melhorou nada. Não melhorou? Não, real não. As coisas estão mais caras? Muito mais. A gente está sempre diminuindo a nossa margem para tentar manter o preço para o
pro freguês. A inflação acumulada das últimas 2 décadas é de 347%, segundo o IBGE. Em contrapartida, o salário mínimo teve um reajuste de mais de 1000% no mesmo período. Mas só isso não quer dizer que o poder de compra do brasileiro melhorou. O salário não acompanha, né? Então eu acho que deveria recalcular os preços de novo, né? O plano, sem dúvida nenhuma, foi muito bom, valorizou a moeda, mas para o consumidor ter uma ideia, a gasolina em julho de 94, ela valia 54 centavos. Você enchia um tanque com 25, 26 reais. Hoje você gasta mais de 120 reais para encher um tanque. Reflexo de como o valor da nossa moeda mudou. Eu não acho assim que ou estava melhor no passado ou está melhor hoje. Continua difícil para a gente lidar com a situação. O exemplo vem do frango resfriado. Segundo o site Mercado Mineiro, em 1994, o quilo saía a R$ 1,04. O preço médio hoje é R$ 5,33. Mas é a cesta básica que mais surpreende. Dos R$ 68,56 de quando o Plano Real entrou em vigor, subiu para R$ 307,65. Hoje existe um engano em se dizer que as coisas estão mais baratas, que os juros são menores. Eu acho que não. Nessa dança dos preços, a classe média se esforça para fazer o dinheiro render e ainda assim é a mais prejudicada. Muitas vezes você não tem esse acompanhamento do salário mínimo. A classe média não ganha em virtude do salário mínimo. Quem ganha normalmente é a classe C e D, que tem ali o seu salário mínimo como a fonte referente. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações para você. Obrigado pela audiência, boa noite, até lá.